O varejo está vivendo uma revolução tecnológica sem precedentes. De lojas autônomas a sistemas avançados de previsão de demanda, a inteligência artificial está redefinindo a experiência de compra e otimizando as operações. E para os consumidores, isso significa ter acesso a novos mercados, compras mais ágeis e experiências, físicas ou digitais, cada vez mais personalizadas. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos conversar sobre como a IA está impactando o varejo, trazendo inovações que beneficiam tanto os consumidores quanto os empresários. Esse assunto te interessa? Então se prepare, porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 177. O impacto da inteligência artificial no varejo. E é com grande prazer que recebemos hoje Guilherme Furquim, gerente regional de vendas da NVIDIA Networking na América Latina. A NVIDIA é uma das empresas mais influentes do mundo quando o assunto é inteligência artificial. Com formação em engenharia elétrica e especialização em telecomunicações, o Guilherme possui mais de 30 anos de experiência na área comercial, tendo trabalhado com gigantes do mercado. Olá, Guilherme, seja bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando desse podcast, Daniel. Muito bem, o prazer é todo nosso. E antes da gente entrar no tema da IA especificamente, queria que você se apresentasse um pouco e falasse das suas experiências até chegar aí na NVIDIA, esse gigante aí de tecnologia mundial. Bom, estou na NVIDIA há um pouco mais de 7 anos, contando a experiência que eu tive antes na Mellanox, que foi uma empresa adquirida pela NVIDIA em 2020, para complementar o portfólio de soluções, incluindo a parte de networking para data center, que é importante no processo de criar soluções robustas, escaláveis, com todo o desafio que a gente tem aí de crescimento das aplicações de inteligência artificial. Antes da NVIDIA, eu tive passagem por vários fornecedores, fabricantes de equipamentos de telecomunicações, como Juniper Networks, Bay Networks, Nortel, mas agora na NVIDIA uma jornada, uma experiência bem desafiadora, que é algo que você falou aí da maturação de inteligência artificial para várias aplicações, e varejo, um dos segmentos que mais hoje tem utilizado para inovar na forma de fazer negócio, de administrar as suas lojas, e-commerce, e aí vai. Muito bem. Bom, hoje a NVIDIA está posicionada aí como uma das líderes em computação de inteligência artificial, mas essa é uma história já de mais ou menos 30 anos, né, da empresa. Conta pra gente um pouquinho a sua visão sobre a evolução da inteligência artificial até chegar nesses níveis que a gente está hoje, de ser mais acessível, de estar cada vez mais sendo utilizada por pequenas, médias e grandes empresas. Fala um pouquinho dessa evolução para a gente entender. A NVIDIA surgiu, como você falou, há 30 anos atrás, e com o foco de criar uma plataforma computacional acelerada por GPU, que é um processador que tem milhares de núcleos de processamento, consegue fazer processamento paralelizado. E ela escolheu, na época, uma aplicação onde a gente é bastante conhecido, a parte de jogos, de processamento gráfico, que na época era o que se demonstrava como uma aplicação que teria um nicho maior. Mas rapidamente a gente identificou o uso desse processamento paralelizado para a inteligência artificial. O primeiro contato que teve com o uso de GPU para a inteligência artificial foi a AlexNet, 2012, onde aí um grupo de cientistas, de pesquisadores, começou a utilizar o processamento paralelizado da GPU para identificação de imagem. E teve um sucesso muito grande, uma repercussão grande, e de lá para cá teve uma evolução bastante forte, não só no avanço da infraestrutura de GPU e outros componentes para fazer essa aceleração, mas também na parte de software. Então, o que a NVIDIA desenvolveu ao longo dessas décadas não foi só hardware, apesar da gente ser muito reconhecido no chip, na GPU, mas a gente tem hoje um investimento maior, mais engenheiros de software do que de hardware, que é onde permite a gente criar essa aceleração computacional, não apenas para gráfico, né, apesar do nome ser uma GPU, Gráfico Processor Unit, mas de qualquer área de ciência e área de aplicação. Então, esse crescimento na camada de software é o que permitiu a gente entrar em várias verticais, em vários segmentos de indústria, né? Varejo sendo uma delas. Mas isso vale hoje para
área acadêmica, de pesquisa da saúde, de mudança climática, petróleo, pesquisa em todos os segmentos, é utilizado essa capacidade de processamento acelerado pela GPU. É muito interessante porque nos últimos 2 anos, especialmente, a gente tem ouvido falar muito de inteligência artificial, mas a gente sabe que esse não é um conceito novo. O que você acha que mudou de um tempo para cá para que ela tenha se popularizado tanto e o que houve para ela se tornar tão mais acessível como ela está hoje? Qual foi o ponto de mudança aí? A gente teve um evento grande que deu acesso e deu visibilidade para a população em geral, que foi o surgimento da OpenAI em novembro de 2022. Em novembro de 2022, com a OpenAI, que ela lançou o ChatGPT 3.5, isso deu acesso às pessoas, tanto é que em pouco tempo tiveram milhares de usuários fazendo lá a assinatura do OpenAI, e isso democratizou o que é chamado do inteligência artificial generativa, né? Mas o uso de inteligência artificial já vinha sendo utilizado em alguns modelos de deep learning, machine learning para vários segmentos da indústria, né? Então, não é uma coisa nova, mas a inteligência artificial generativa, e democratizou muito a partir de 22, então tem pouco tempo, né? Tem um pouco mais de 2 anos, é que as pessoas começaram a visualizar, perceber de que traria uma mudança drástica no dia a dia e na transformação das empresas. Então, isso eu considero como sendo um marco muito relevante aí do que a gente tem visibilidade hoje de surgimento de todas essas ferramentas, né? E você falou muito bem que as ferramentas de IA hoje elas já estão diversificadas em vários segmentos, né? A gente consegue ver a IA sendo aplicada em várias funções de vários setores. No caso aqui, a gente está falando mais especificamente de varejo. Quem está nos ouvindo é empresário, empreendedor que tem uma operação, um negócio de varejo, até mesmo uma rede. Quais são as principais abordagens da IA hoje que já estão efetivamente sendo aplicadas no varejo? Então, a gente vê, principalmente nessa dinâmica que você falou do pequeno varejista, do cara que não é uma grande rede de varejista com acesso a milhões de dólares de investimento. Essa democratização permite você utilizar hoje e acessar as ferramentas de modelo aberto e facilmente disponível em todas as plataformas de hyperscalers, né, dos cloud providers. Então, você não precisa ter uma grande infraestrutura de data center para ter acesso às ferramentas. E os modelos abertos. Então, isso também permite com que tenha o uso ou desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para o seu negócio, em que você não dependa de grandes investimentos vultuosos, né? Então, isso é um fator importante para entender também que a gente não está falando só dos grandes varejistas que têm acesso ao capital intensivo, né? E toda plataforma de e-commerce, se a gente olhar aí, plataformas de e-commerce, por detrás tem alguma ferramenta já que utiliza recurso de recomendação, sistema todo de otimização de rota, de precificação, descrição de produto. Isso já faz com que um pequeno varejista ele tenha possibilidade do uso no dia a dia dele, né? Interessante. Esse é o que a gente chama de modelo B2B, que são de empresas para empresas, oferecendo as ferramentas, softwares, ferramentas digitais, já com tecnologia de IA embarcada, né? E qual que é o papel da NVIDIA nesse processo? A NVIDIA ela é reconhecida pelo seu hardware, mas você falou também que tem software. Ela está entrando nesse mercado com parceiros ou de maneira direta? Então, a NVIDIA, a gente não faz venda direta de nenhuma forma, de nenhuma maneira, né? Então, a gente está sempre através de um ecossistema de parceiros que de alguma forma fazem uso das nossas plataformas para criar solução e para entregar algo para o mercado. Então, o que a gente vem desenvolvendo de uma maneira bastante intensa é ampliar e crescer esse ecossistema de parceiros que utilizam as nossas plataformas para criar soluções. Então, isso vale para qualquer tamanho de empresa. Então, desde os grandes parceiros que a gente tem de tecnologia que consomem aí milhares de GPUs, investimentos vultuosos, até o pequeno comerciante, a gente não faz essa venda direta, é sempre através de um ecossistema. E ampliar esse ecossistema através das startups é super estratégico, porque ela tem uma capacidade de inovação e de identificar a dor específica de um cliente e que a grande corporação muitas vezes ela não tem. Então, a gente tem um programa para as startups, e aí depende muito do segmento de negócio,
que elas estão atentas às dores dos clientes e ela olha para dentro da caixa de ferramenta que a NVIDIA disponibiliza e aí ela usa essas ferramentas para criar a solução de uma maneira mais rápida, porque já existem lá vários APIs, SDKs, enfim, bibliotecas para ela criar a solução. Ela faz isso de uma maneira rápida, consegue inovar e criar um prototype aí para entregar para esse cliente, e aí vai ter aceleração por GPU, que eu reduzo o custo computacional, seja em nuvem, ou seja on-premises, no edge, na borda, aonde seja mais adequada a aplicação rodar, né? Então, essa faz parte da estratégia da NVIDIA, a criação de um ecossistema para sustentar essas aplicações. Interessante, né? Olhar o potencial das startups como ali realmente um terreno fértil para inovação, ao mesmo tempo que vocês precisam dos grandes players, fornecedores de solução, para ganhar mercado e ganhar escala, né? Então vocês realmente estão jogando esses dois jogos diferentes, né? O jogo da inovação, o jogo de mexer com startup que tem um ecossistema muito mais dinâmico, ao mesmo tempo que vocês têm a operação aqui no Brasil com os principais players de software e provedores de solução, né? Exato. E a capacidade de inovação de uma startup, ela independe do local. Então, a gente tem vários exemplos na região, na América Latina, de empresas que estão inovando, e no varejo, inclusive, e ela tem demonstrado a capacidade de inovar de uma maneira muito mais rápida e criativa do que empresas que estão em países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa. Um exemplo que a gente traz aí é a Doris, que é um parceiro, uma empresa parceira nossa no programa Inception, é uma empresa brasileira e que ela criou uma solução onde você consegue fazer a prova virtual de roupa, então o foco dela é vestuário. Com isso ela consegue aumentar a taxa de conversão, diminuir logística reversa, aumentar o tempo do cliente na plataforma de e-commerce. É uma empresa brasileira. E agora no GTC, que foi o evento que a gente promoveu há 2 semanas atrás, agora no meados de março, ela estava presente no nosso Guia Store, no pavilhão lá à disposição. A NVIDIA no GTC tem uma loja que comercializa itens com a marca NVIDIA, né? Camisas e agasalhos e etc. E ela estava com um totem lá demonstrando a solução dela. E ela foi escolhida justamente por ter entregue uma solução nível altíssimo, utilizando várias técnicas de inteligência artificial generativa, Stable Diffusion e etc., coisas que outras empresas não conseguiriam entregar, né? Então, a gente tem casos bem icônicos de startups na região fazendo coisas de ponta. Isso, para a gente, é muito gratificante, porque demonstra a capacidade que a gente tem de criar e através dessas ferramentas. A gente percebe que o brasileiro tem um DNA de criatividade e inovação bem diferenciado, que nos falta às vezes é um ecossistema, é um ambiente de negócio mais propício, mas quando existe ali o incentivo certo, a gente vê empresas brasileiras se destacando. Inclusive, no nosso segmento de varejo, a gente tem bons exemplos aí de operações de varejo brasileiras que são exemplo no mundo. E você falou de um evento que a NVIDIA teve recentemente, mas no caso nosso do varejo, o principal evento anual do varejo é a NRF. Você teve na NRF, você viu, acompanhou o quanto que a inteligência artificial foi um tema transversal. Basicamente, as palestras que não tinham inteligência artificial no título, tinha no conteúdo. Como que você enxerga esse momento da inteligência artificial no varejo, com base naquilo que você viu e ouviu lá em Nova York? Bom, no evento na NRF, a gente teve aí a oportunidade de participar da abertura com a Zita Martin, que é a nossa vice-presidente de desenvolvimento de negócios de varejo mundial, né? E ali demonstrou a preocupação e a curadoria do NRF de trazer o tema de inteligência artificial como pilar principal. E demonstra claramente que a evolução do negócio do varejo como um todo, né, é altamente dependente dessa inovação e dessa transformação digital que a inteligência artificial propicia. E aí tiveram vários exemplos e vários anúncios que a NVIDIA fez demonstrando isso, né? Um deles foi o assistente, um blueprint, que é como se fosse uma receita de bolo de você criar uma solução voltada para um assistente de compras. Então, isso foi lançado durante a NRF, esse assistente de como criar esse assistente virtual. Então, eu entrego isso para a comunidade de desenvolvedores, onde, se ele quiser
criar um assistente de compras virtuais, ele não precisa fazer todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento básico, porque isso já é entregue pela NVIDIA através de microserviços e lá um passo a passo de como criar isso. E isso alcança o que a gente já abordou aqui, que é você acelerar o desenvolvimento de aplicação, né? Então, se existe um caso de uso, quanto mais ferramenta eu disponibilizo para a comunidade de desenvolvedores, mais rápido ele vai disponibilizar, vai colocar aquilo em conceito, em prova e eventualmente em produção, né? Então, isso a gente tem visto em todas as áreas. Sem varejo, a gente quebra em vários pilares. A gente olha para a parte de loja física e olha para a parte toda de omnichannel, a parte de centro de distribuição, CPG também. Então, todos esses pilares, existem soluções ou recomendações de soluções e receitas de como criar a solução para cada uma das dores. O que é importante é que a gente tenha sempre um ponto de início, né? É criar uma jornada, mas que você tenha etapas atingíveis ao longo dessa jornada e você ir identificando como ir desenvolvendo isso ao longo do tempo. Ah, legal. E como que você encara a realização de eventos desse porte como a NRF, em que traz gente do mundo todo, líderes, especialistas, investidores, empreendedores, e ao mesmo tempo ali, em 2, 3 dias, está todo mundo discutindo os mesmos temas. Como que você enxerga isso, a importância, e qual que foi o impacto da NVIDIA fazer a palestra de abertura desse que é o maior evento do varejo? Qual que é a sua visão sobre esses grandes eventos e o impacto que tem para os negócios? Então, ele dá exatamente a visão da abrangência do uso ou das plataformas da NVIDIA pelo nosso ecossistema, né? Então, você teve na NRF, quem esteve na NRF percebeu que a gente não tinha um stand, um local NVIDIA. A gente estava presente dentro de vários dos nossos parceiros, onde eles estavam demonstrando como que agrega na solução deles, no ambiente deles, o que a gente entrega como plataforma computacional acelerada por GPU. Então, essa diversidade dá para o cliente a clara noção de que ele não tem que ficar dependente de um provedor. Ele tem uma flexibilidade grande de procurar uma solução específica, seja para o ponto de venda, seja para o centro de distribuição, para o ambiente de logística, e ele vai ter certeza de que ali ele está utilizando, ou esse provedor está utilizando o estado da arte de inovação através de ferramentas e de motores de inteligência artificial. Então, mostrar essa abrangência do ecossistema que a gente tem no caso específico, né, de varejo, é o que a gente vem fazendo. Há 2 semanas atrás teve um evento grande de telecomunicações em Barcelona, eu estive lá presente também, com a mesma dinâmica, presente em vários dos nossos parceiros, cada um demonstrando a sua solução e todos eles mostrando de que, utilizando as plataformas da NVIDIA por baixo, ele conseguiu atingir resultados que eles não conseguiriam de uma maneira, um desenvolvimento tradicional, aí, utilizando só a CPU para fazer processamento das informações, né? Então, essa dinâmica do ecossistema ela é super bacana. Tem outros eventos que a gente também participa de alguns segmentos, alguns verticais, e que a gente também está sempre buscando agregar junto com os nossos parceiros tecnológicos, né? Seja uma grande empresa ou seja essa comunidade de startups. Ah, muito bom. E falando em grandes eventos, vou aproveitar aqui a oportunidade para reforçar para quem está nos ouvindo que nos dias 21 e 22 de outubro desse ano, aqui em Brasília, a gente vai ter o 7º Fórum Nacional do Comércio, um evento cujo tema é Novas Fronteiras da Política e dos Negócios. Vai reunir líderes, especialistas para debater os rumos do setor. A gente fala que o fórum é o momento que a gente coloca os principais líderes cara a cara com as autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para discutir os temas que mais impactam o varejo e, sem dúvida alguma, a inteligência artificial está na programação, tem se falado muito e tem muito desafio de regulamentação, tem desafio de definições políticas sobre o tema. Então, se quiser saber mais sobre o evento, acesse cndl.org.br/fórum. Não fique de fora desse grande evento que a gente está realizando esse ano aqui em Brasília. Bom, retomando o tema de inteligência artificial, Guilherme, a gente sempre ouve que a IA veio para ajudar na eficiência operacional. É o primeiro passo, a gente já tem sentido isso, você já deu até alguns exemplos. Mas a gente sabe também que a IA é muito bem-vinda para ajudar a fazer gestão de dados e tomada de decisões. Como que você enxerga o papel do empreendedor utilizando IA
para organizar seus dados e tomar melhores decisões com base nas análises que a IA pode fazer? O que ela traz é exatamente a flexibilidade que ele tem de conversar com esses dados, sem precisar necessariamente ter um programador, ter um analista ali por trás, né? Então, essa conversa com a base de dados permite com que um executivo, um tomador de decisão, ele possa, de maneira rápida, extrair informações que ele talvez precisasse aí de alguns dias, solicitar um relatório, solicitar um BI. Então, essa conversa com a base de dados ela é importante. Mas antes disso, tem um dever de casa, né? O dever de casa de ter essa cultura digital dentro do negócio. A gente, às vezes, conversa com algumas empresas, não necessariamente de varejo, né? Mas também dentro do segmento de varejo, em que ele quer utilizar ferramentas de inteligência artificial. E aí a gente faz as perguntas, né? Você tem uma base de dados, você tem um histórico transacional, você conhece o teu negócio através dos dados armazenados, e algumas vezes ele não tem isso. Algumas vezes ele tem a dificuldade de não ser ainda uma empresa com essa cultura digital. Por isso que eu falei da jornada. Então, muitas vezes a gente tem que começar numa jornada dele ter os dados para poder então, ele tem essa capacidade de organizar e de extrair informações dali, né? Então, muitas vezes, o passo ele é um pouquinho anterior de criar um data lake, de criar aí um histórico. Mas, a partir do momento que ele tem esse acesso às informações, ao que ele já teve de experiência, ele rapidamente, com inteligência artificial generativa, ele consegue extrair informações e começar a utilizar isso para tomada de decisões, né? Tem uma parte de desenvolvimento por trás disso, mas não há nada rock science, não. Isso que você está falando combina muito com o que a gente costuma falar aqui, especialmente para o pequeno e para o médio empreendedor, que é essa questão da jornada e da empresa ter ali uma cultura digital é essencial para você dar os próximos passos. A gente sente que o empreendedor ele está ansioso, ele está apreensivo com essa rapidez com que a tecnologia está avançando no mundo dos negócios. Muitos não estavam preparados e a gente tenta, de alguma maneira, acalmá-los, dizendo que importante é começar fazendo um básico bem feito. Hoje, as ferramentas elas estão muito mais acessíveis em termos de preço e de facilidade de uso mesmo. Os principais provedores de solução, de ERP, de CRM, eles já têm inteligência artificial embarcados nas suas operações de alguma maneira. Então, o pequeno e o médio que está nos ouvindo, eu acho que ele tem que realmente ajustar essa cultura digital da sua empresa, organizar melhor os dados, identificar quais são os mais relevantes e aos pouquinhos ir adotando essa evolução tecnológica. A gente sempre recomenda no começo, por meio de parceiros mesmo, aqueles provedores que você já usa no dia a dia, verifica quais são as funcionalidades de IA que ele já tem ali para poder te ajudar e com o tempo você vai se aventurando um pouco mais. Acho que tem que ter essa tranquilidade de que a adoção da tecnologia e da inovação, ela tem que vir num ritmo de cada empresa. Não adianta você ficar se inspirando só nos outros e querendo replicar no seu negócio. Você tem que, de alguma maneira, adaptar e personalizar, né, Guilherme? Acho que esse é o caminho. Exatamente. Então, o que a gente sempre ressalta é de que ele não precisa ser uma grande empresa e fazer investimentos vultuosos. Ele tem que estar adaptado dentro da realidade dele e não ter aquele desespero, bater aquela sensação de que preciso fazer algo urgente com o uso de inteligência artificial, porque é a última moda do mercado. Ele tem que estar dentro da realidade dele, quais os dados que ele tem, qual o histórico, qual essa jornada que ele tem que traçar e principalmente identificar quais são as dores que ele tem. E se essa dor ela é grande o suficiente para valer o investimento e valer a ação dele tocar nisso, né? Algumas vezes a gente vê iniciativas e a gente olha e fala qual o tamanho dessa dor. Se o tamanho da dor ela for menor do que o tamanho da solução, não vale a pena. É um investimento que não vai se compensar, né? Então, a dor tem sempre que ser maior do que o tamanho da solução. Então, você fazer um investimento de 10, onde você está economizando dinheiro ali. Não vale a pena você colocar isso para um problema que custa 1. Ele tem que ser um problema que custa 100, né? Então, você tem que buscar exatamente qual ação. E isso, muitas vezes, é dependente de cada um dos varejistas, cada um dos donos do negócio. Isso pode estar atrelado a uma necessidade de ter uma acurácia maior de predição de vendas ou sistema de recomendação. Tem muita parte de cibersegurança também atrelado. Otimização de rota pode ser a dor de alguém que tem aí uma necessidade de ter
entrega mais rápida, mais confiável. Então, tem várias áreas de serem tocadas, mas todas elas, invariavelmente, vai precisar de dados para que eu consiga fazer o fine-tuning, fazer o ajuste de uma rede neural para tomada de decisão, né? E cada um tem o seu momento e tem as ferramentas que vai utilizar. E aí a gente aciona, normalmente quando a gente é questionado, né? Eu preciso trabalhar no sistema de otimização de rota, por exemplo, para a entrega do e-commerce. A gente tem parceiros que já fizeram soluções nesse sentido, nessa área de interesse, e aí a gente apresenta e fecha o circuito aí do ecossistema de parceiros que tem solução e os varejistas. A não ser que o varejista seja um que tenha um grupo de desenvolvedores, pesquisadores, cientistas, engenheiros de dados, aí ele vai ter acesso às ferramentas da NVIDIA de maneira aberta, open source, em GitHub, em plataformas aí abertas do mercado. É essa dinâmica que a gente emprega. Eu acho que é essa dinâmica mesmo que, para quem está ouvindo, que é importante, né? Cada um entender seu ritmo e ir aplicando aos pouquinhos, a procurar parceiros que já tenham essa tecnologia embarcada, acho que esse é um bom caminho. Um outro ponto que eu queria abordar com você é: a NVIDIA é uma empresa americana, mas que tem uma atuação global. Vocês enxergam o mundo e atuam de maneira bem ampla em termos globais, realmente. No caso do Brasil, como que você enxerga que está o Brasil em termos de tecnologia, em termos de adoção de tecnologia para o varejo? A gente está atrasado, a gente está avançado, a gente está no ritmo do mundo? Como que você avalia isso? Eu vejo que depende muito da área, Daniel, porque às vezes a gente tem situações em que são bem setorizadas, né? Por exemplo, o uso de robô. Isso já é uma realidade dentro de centros de distribuições aí pelo mundo. A gente tem um fator onde a mão de obra que a gente tem acesso no Brasil, na América Latina, é uma mão de obra barata. Então, é aquilo que eu falei, né? O tamanho do problema é o tamanho da solução. Se eu estou olhando empregar o robô apenas para reduzir o custo de mão de obra, o custo de operação de um centro de distribuição, talvez essa não seja a resposta para a nossa realidade, porque tem uma mão de obra mais barata, né? Onde o emprego aí do robô ele não pode ser visando só isso, ele tem que visar outras variáveis, como ter um picking mais rápido, de ter mais assertividade e etc. Isso vale para outras áreas também. Mas eu diria que quando a gente fala de plataforma de e-commerce, a gente tem exemplos aqui no Brasil de plataformas de e-commerce regionais, então não precisa ser a Amazon da vida, a gente tem empresa como Mercado Livre, como Magalu, onde tem um marketplace utilizando aí tecnologias de ponta e de última geração, né? VTEX também. Depende muito da área, eu diria que a gente está numa média global, que depende muito também que varejista que a gente está comparando, né? Legal. E você comentou a respeito de mão de obra, né? A inteligência artificial está trazendo esse novo desafio de qualificação de mão de obra nesse aspecto de inteligência artificial. Qual que você acha que é o caminho ideal aí para quem quer entender mais, quer acompanhar esse ritmo de desenvolvimento? No caso do empreendedor, que precisa saber qual é o mínimo que ele precisa saber e quais são os caminhos para ele se manter atualizado no que se refere à inteligência artificial aplicada aos negócios. Ele começar a estudar os casos de uso que tem disponíveis e tem públicos no mercado, né? De novo, não precisa ser um robô dentro de um centro de distribuição, é olhar para o básico, né? Fazer o básico primeiro. Então, exemplo que a gente tem de empresa que empregou a inteligência artificial para fazer um sistema de predição de vendas com mais acurácia, utilizando aí com um número de categorias maior dentro do negócio dele, onde ele tem uma granularidade por loja, isso é possível fazer e tem casos de uso públicos de como que isso daí foi feito, né? Então, estudar esses casos. E o outro é conversar com os fornecedores que eles têm. Então, conversar com as empresas que hoje fornecem os sistemas de CRM, de gerência de estoque, etc., e questionar o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão desenvolvendo, adaptando, e escutar um pouco de qual é a estratégia dessa empresa, né? Do ponto de vista de alcance disso, eu diria que todas as plataformas hoje conhecidas aí, elas de alguma maneira estão utilizando já ferramentas, motores de inteligência artificial por trás.
A questão é de se isso está disponível para esse comerciante, para essa empresa, e por que ainda não, né? Tomar um pouco de cuidado para não ficar preso em determinadas plataformas e isso daí se tornar no futuro um problema de migração ou de uma estratégia de mobilidade entre fornecedores. Isso também tem que fazer parte aí de um pensamento também estratégico, né? Mas eu diria que existe muita informação disponível. Do lado técnico, a gente tem o DLI, que é o Deep Learning Institute, que tem aí um conjunto de treinamentos e capacitações, certificações muito grande, a maioria deles não tem custo, então para o pessoal técnico que queira entender, técnico mais ou menos, a gente pode explicar um pouco isso, mas enfim, o cara que quer colocar um pouco a mão na massa, tem muito treinamento, muita capacitação disponível até sem custo, né? E algumas ferramentas, elas já estão sendo disponíveis do que a gente chama de low code. Então você não precisa também ser um programador exímio para fazer um sistema de análise de visão computacional, ou de predição de vendas, ou de conversar com um banco de dados. Muitas vezes já tem ferramentas de low code que você consegue democratizar esse desenvolvimento sem ser um cientista da NASA, né? Eu acho que esse que é o desafio. Bom, a gente conversou aqui sobre as aplicações da inteligência artificial já atuando aí na eficiência operacional dos negócios, gestão de estoque, rotas e tudo mais. A gente vê também na prática, como consumidor, a inteligência artificial já ativa nesses marketplaces, personalizando atendimento, fazendo recomendações bem assertivas para cada um dos consumidores. Então a gente já sente isso na pele e a gente já constata o momento em que a inteligência artificial já está ali nas nossas relações de consumo. Agora, daqui para frente, o que vocês já conseguem prever aí que vai mudar, algum impacto novo, alguma tendência nova que está vindo aí, Guilherme, que você já pode antecipar para a gente, assim, ó, se prepare, porque em breve teremos isso já acontecendo. Assim, como evolução, o uso de agentes ou agents de inteligência artificial, ele vai ser cada vez mais fácil de você construir, né? Então, a gente tem o que eu chamei, que eu falei lá do blueprint, que é uma receita de bolo de como construir os agentes. Isso a gente vai ver cada vez mais. Isso é importante porque aí eu começo a criar agentes especializados em cada tarefa. E não é muito diferente do que a gente tem numa organização onde você tem a pessoa que é focada no jurídico, que é focado em pagamento de impostos, o outro de estoquista e assim vai. Então, a criação de agentes especializados nas suas tarefas, isso vai ser cada vez mais fácil de serem construídos, de serem disponibilizados, e aí você tem um agente que é tipo um coordenador, onde eu traço uma determinada tarefa para ele, ou dou uma determinada tarefa para ele, e ele consulta esses mini agentes especializados para entregar um conteúdo. Então, a criação desses agentes com maior poder de raciocínio, né, de pensamento, isso vai ser cada vez mais fácil de você encontrar de forma democratizada, né? Então, isso é uma coisa que vai agregar muito, porque aí eu não tenho mais um campo amplo de conhecimento, eu fiz ele especializado numa determinada tarefa. E a gente está vendo muito o Physical AI. Physical AI é levar essa inteligência, levar essa capacidade de raciocínio, de tomada de decisão para o mundo físico, através de robôs, através aí de elementos de automação e de tomadas de decisão no mundo físico, né? Então, esse Physical AI também é um movimento forte que a gente vê que vai chegar rapidamente aí para democratizar os agentes físicos. Acho que sem dúvida alguma a gente está vivendo um período de revolução tecnológica. Eu acho que em algum momento no futuro a gente vai olhar para trás para esse momento que a gente está vivendo hoje como um momento de virada. Realmente, esses agentes de AI têm condições de impactar realmente o mercado, né? É você criar colaboradores para trabalhar para você de maneira totalmente digital, e aí você vai trazer isso de alguma maneira para o mundo físico. Então, realmente, a gente está falando aqui de uma revolução, não tem como a gente evitar, o importante é a gente se preparar, é a gente acompanhar esse ritmo. E eu acho que para encaminhar já o final da nossa conversa, Guilherme, queria trazer aqui, aproveitando já esse contexto, o desafio que você enxerga da humanização da tecnologia. Porque a gente tem ouvido muito essa discussão, né? Da importância de humanizar a tecnologia, o desafio de conseguir fazer isso. Como que você enxerga esse momento e esse desafio de humanizar a tecnologia
como uma demanda aí da sociedade. Você fala de humanizar a tecnologia em que sentido, Daniel? No Só para sentido da entender o gente não se contexto. distanciar, né, das relações humanas a partir da tecnologia. Ou seja, eu deixar de ter colaboradores porque eu estou criando agentes de IA, eu deixar de me relacionar com pessoas porque eu vou começar a me relacionar nas relações de consumo apenas com computadores, com máquinas. Como fazer com que as interações tecnológicas tenham a essência humana também embarcada de alguma maneira, para a gente não perder isso. O que eu falei ali da tomada de decisão e da experiência do varejista, isso não vai sair, porque no final o que eu busco no agente não é substituir, mas sim trazer, embarcar a experiência que eu tenho em uma determinada área, numa determinada linha de conhecimento e fazer com que isso seja entregue de uma maneira mais democrática e de uma maneira mais ágil, né? Então, substituir as relações humanas, não vejo isso daí como uma preocupação. A questão é da gente saber como utilizar toda essa transformação digital, esse avanço tecnológico, para trazer mais eficiência, para trazer uma experiência mais agradável para o usuário, né? Então, é todo nesse sentido que a tecnologia tem que ser usada e tem a parte regulatória, tem algumas coisas que tem que ser, obviamente, discutido na sociedade. Mas o avanço tecnológico ele existe desde sempre e sempre tem que olhar para ser benéfico para o negócio como um todo, né? Tanto do ponto de vista do empreendedor quanto do ponto de vista do consumidor. Então, aquele exemplo que eu dei do provedor virtual de roupa, né, de vestuário, isso traz um benefício tanto para o lado do consumidor quanto do lado do empreendedor. Porque agora eu tenho a possibilidade de experimentar uma gama grande de opções dentro de uma loja e fazer esses testes sem eu estar fisicamente dentro de uma loja, gastando meu tempo, gastando ali tempo precioso que eu poderia estar usufruindo com a minha família, com os meus amigos. Então, é sempre olhar do ponto de vista de benefício e como que isso daí vai trazer essa humanização que você comentou, né? E benefício, assim, a gente tem visto muito mesmo, e acho que a gente tem que aceitar e conseguir se conectar com esses benefícios, porque acho que todo mundo pode sair ganhando. Bom, acho que a gente conseguiu aqui cumprir nosso objetivo de falar de inteligência artificial, falar do impacto da IA no varejo, falar um pouquinho de tendência. Queria agradecer, Guilherme, aí pela sua disponibilidade para falar com a gente, por compartilhar com a gente esse conhecimento, essa experiência sua. Queria, além de agradecer, pedir para você deixar aí sua mensagem final para os empreendedores, empresários que estão nos ouvindo e certamente gostaram muito desse bate-papo. Tá bom. Então, só para finalizar, eu acho que cada um pensar na sua realidade, como que essa transformação digital pode melhorar o negócio, identificando possíveis dores ou pontos de melhora, né? Não ter medo de uso da tecnologia, ela não é nenhum bicho de sete cabeças, ela vem cada vez mais tendo formas de você consumir isso de forma democrática, de forma escalável, e sempre pensando que isso tem que ser um benefício não só para o teu negócio, mas também para o consumidor, né? E aí pensar como que esse consumidor, como que esse meu cliente, ele vai se beneficiar do uso de tecnologia de uma maneira mais ampla, né? Então, acho que tem aí um dever de casa para ser feito por todo mundo, desde o pequeno varejista até o grande varejista. Tudo bem, excelente reflexão. Obrigado mais uma vez, Guilherme. E a gente fica por aqui. Conversamos hoje com o Guilherme Furtgen, gerente regional de vendas de uma das mais influentes empresas de tecnologia do mundo, referência em inteligência artificial, a NVIDIA. E se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.